Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Canedo. Eu e o grupo a gente vai falar sobre compliance e ética, histórico e análise do desenvolvimento dos conceitos em organizações brasileiras. Os integrantes do grupo são Beatriz Mostaço, Fernando de Azevedo, Letícia Costa e eu, Matheus Canedo. E é um trabalho referente ao C, Ética e Responsabilidade Social. Aqui tem um índice dos tópicos que a gente vai falar na apresentação. Então, eu vou começar falando sobre o que é compliance e ética e essa relação entre esses dois tópicos, né? Explicando primeiro aqui sobre a etimologia da palavra compliance. Ela vem do verbo to comply, que significa agir de acordo com uma ordem, ou uma regra, ou um pedido. Quando a gente traz esse significado aí no contexto empresarial, no contexto corporativo, ela se relaciona à integridade corporativa, porque aí vai basicamente significar estar alinhado às regras da empresa. E aí tem um termo que é bastante usado nesse sentido, que é estar em compliance, que é estar alinhado às regras da empresa. Aqui vale fazer um adendo sobre essas regras. Muitos pensam que essas regras são apenas ligadas à anticorrupção, mas o compliance também se relaciona com as obrigações fiscais, as obrigações concorrenciais e outras obrigações. É, ou seja, eles se relacionam com a parte interna da empresa, além também de se relacionar com a governança corporativa. E aí, para estar conforme essas regras, você precisa de medidas e ações nesse sentido aí em relação às obrigações fiscais, né, que como eu disse, é anticorrupção. E aí, portanto, a gente diz que o compliance ele é um conjunto de procedimentos e medidas e normas que tem o objetivo de evitar e prevenir essas irregularidades e fraudes e corrupção na organização. Aí a gente pode dizer também que é como se o compliance fosse tanto o processo quanto o resultado final. Você precisa fazer compliance, entre aspas, que é esse conjunto de regras e normas que combatem essas irregularidades, para aí então estar alinhado com as normas da empresa, que é o estar em compliance, entre aspas. E muitas dessas medidas de combate a fraudes e irregularidades, etc., elas estão relacionadas à ética, porque a ética, como a gente viu durante a OC, ela estuda os diferentes pensamentos e ações aí do homem, tanto individualmente quanto socialmente, a fim de encontrar um modo correto de se viver e pensar na sociedade, né? Um modo correto de se agir. Então que surge essa relação, como eu disse, da ética e do compliance, pois o ser ético é agir de forma correta, enquanto o compliance, ele busca essa forma correta, né? Ele busca estar em conforme com as regras e as normas da empresa, ou seja, estar correto em suas ações, podemos dizer assim. E uma observação que eu faço aqui é a diferença entre compliance, governança corporativa e auditoria. Por serem termos semelhantes e são sobre o mesmo assunto, muitas vezes eles são confundidos com a mesma coisa, mas eles têm as suas diferenças. A principal diferença aqui da governança corporativa para o compliance é que a governança corporativa ela é sobre o alinhamento com as expectativas e interesses dos acionistas, dos sócios, dos gestores da empresa. É mais nesse sentido, governança corporativa. Enquanto o compliance, como eu disse antes, ele é um conjunto de regras e leis internas, assim que de normas que têm que ser seguidas. E a auditoria, no caso, em relação ao compliance, ela vai fiscalizar se o compliance está sendo feito de forma correta. Ou seja,
se essas normas aí, se esse processo de compliance está sendo feito corretamente. Aí aqui falando um pouco sobre os benefícios do compliance. O primeiro deles é a prevenção de riscos corporativos, pois como eu disse no slide anterior, o compliance ele busca evitar e se prevenir de fraudes e irregularidades, que são coisas que apresentam risco à empresa, à organização. O segundo é a identificação de problemas antecipadamente, pois para estarmos conformes é necessária muitas informações. Logo, nesse processo de busca das informações, etc., é possível identificar diversos problemas aí relacionados à empresa. O terceiro ponto é o reconhecimento de práticas ilícitas em outras organizações, pois ao aderir o compliance e fazê-lo de forma correta, você consegue saber se a empresa tem esse alinhamento e se faz o compliance de forma certa também. E a busca de informações que está presente no ponto 2, ela ajuda nesse quesito também, pois você acaba se informando mais. O quarto ponto é a reputação diante do público. Por ser uma empresa que está nos conformes, você acaba gerando confiança por parte do público, né? Você acaba trazendo essa segurança ao público, às pessoas. O quinto ponto é a satisfação e a conscientização dos funcionários. Os códigos de conduta, os códigos de ética, etc., que estão presentes aí no compliance, além de tornar o ambiente melhor, eles transmitem também segurança e seriedade para os colaboradores da empresa ou da organização. E o sexto ponto é a redução de custos. No caso, o ponto 2 ele até complementa um pouco esse ponto 6, pois você tendo mais informações e etc., você acaba tomando melhores decisões em relação ao uso de recursos, a como está a empresa, né, o uso das pessoas nas empresas e etc. Além também do compliance combater fraudes e corrupções e irregularidades que acabam gerando prejuízo à empresa, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a origem do compliance. O contexto pré-compliance, ele se passa na primeira metade do século XX nos Estados Unidos. A gente começa aí nessa primeira metade em 1913, onde a gente tem a criação do Banco Central Americano, que visava flexibilizar o sistema financeiro. Após esse evento, a gente tem a Primeira Guerra Mundial e também a queda da Bolsa de Nova York. E aí ambos os eventos, principalmente o segundo, impactaram a economia e o mercado financeiro, né, tanto do ZEUA quanto de todo o mundo, né, a níveis globais, esse impacto. E nesse contexto surge o New Deal dos Estados Unidos, que basicamente é o início da intervenção estatal, entre aspas, na economia, com o objetivo de tentar evitar outras crises e outros problemas assim financeiros, como aconteceu na queda da Bolsa de Nova York. Aí, nos anos 40, houve a criação de algumas instituições financeiras e econômicas. O destaque é a empresa Securities Exchange Commission, ou SEC, e também aqui pós-Segunda Guerra, em 1945, o FMI e o Banco Monetário para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD. Eles dois eles tinham o objetivo ali basicamente de desenvolver a economia mundial e ajudar economicamente os países europeus ali que foram afetados pela guerra. Aí em 1950 a gente tem um primeiro protótipo de compliance, por assim dizer, que uma empresa de serviço financeiro ela contratou advogados para monitorar, fiscalizar as leis e normas referentes às atividades imobiliárias dessa empresa. Porém, foi só nos anos 60 que o compliance ele aparece oficialmente, entre aspas. E aí, no caso, a SEC, que é a empresa Security Exchange Commission, ela contratou compliance officers, que seriam oficiais de compliance, para a criação de medidas e normas no controle interno
e no monitoramento da empresa, e aí focado principalmente nas áreas de negócio e mercado financeiro, para então ter uma supervisão efetiva, né, na empresa. Com o passar dos anos, o compliance foi se desenvolvendo cada vez mais e mais. Em 1977, os Estados Unidos criou uma lei federal que dizia respeito sobre as ações das empresas estadunidenses no exterior, e ela visava principalmente ali ter uma concorrência leal, anticorrupção, evitar suborno, etc. E o compliance foi se desenvolvendo cada vez mais e mais. A gente pode citar também a LGPD nos dias de hoje, que é a Lei de Proteção de Dados. Então, o compliance ele tem que estar alinhado a essa lei, porque se trata da privacidade dos empregados na empresa, na organização. E o compliance foi se desenvolvendo, então, aí, conforme foram criando aí essas novas leis, essas novas normas aí. Boa. Dando prosseguimento à apresentação, eu vou falar um pouco agora sobre compliance no Brasil e trazer alguns dados para que a gente entenda realmente como que funciona essa área dentro da conjuntura brasileira. Então, só fazendo uma contextualização, que vai ser abordada um pouco depois da apresentação também, do histórico de legislações do compliance no Brasil, mas o compliance teve seu reconhecimento efetivo lá em 2013 com as leis de anticorrupção, mas já tiveram algumas resoluções passadas que já abordavam esse tema dentro do Brasil. E aí, a gente, do grupo, a gente achou muito importante trabalhar com dados, porque os dados que vão realmente mostrar para nós o que está acontecendo? Qual que é o cenário que a gente se encontra? E depois que a gente ter esses dados, a gente consegue fazer uma análise disso. Se realmente existe o compliance no Brasil e a maturidade dele. E esse vai ser o foco dessa parte da apresentação. Então, eu vou mostrar alguns dados que a KPMG trouxe dentro de um estudo que eles fizeram com 39 perguntas que abordam 9 pilares de ética e compliance nas empresas. Então, foram entrevistadas 55 empresas, 35% delas são multinacionais, e assim como 49% delas possuem mais de 3 mil funcionários. A maior parte das empresas analisadas foram do setor governamental e também de tecnologia. E aí, eu vou trazer esses dados e, concomitante, eu vou fazer um pouco uma análise e também trazer alguns questionamentos relacionados a eles, né, e como que eles realmente se traduzem na nossa realidade do país. Só um minuto. Boa. Então, cenário do compliance no Brasil, né, segundo a KPMG. Então, a gente pode começar vendo que das 55 empresas entrevistadas, então todos os dados aqui que eu estou trazendo são do ano de 2021, para trazer uma perspectiva atual. Apenas 4% delas disseram que não existe uma área de compliance, o que é muito bom. Então, isso está sendo olhado e abordado por uma gama aí de empresas dentro do nosso país. Mas há uma imaturidade também dentro dessa área, porque apenas 27% dessas empresas têm uma área com mais de 5 anos. A lei é de 2013, a gente está em 2021 dentro dessa análise. Então, foram alguns anos depois para as empresas começarem a olhar para isso e começarem a estruturar essa questão do compliance. E compliance ele é muito complexo, como ele já foi mencionado anteriormente dentro da apresentação. É denso, a gente tem vários pontos, análises de risco, enfim, que precisam ser olhados. Então, quanto mais antiga a empresa a gente consegue realmente ver que há uma melhor estruturação. Então, aqui a gente já vê com esse dado que por mais que a gente tenha compliance dentro das empresas, ainda está um pouco imaturo. E aí, um dos maiores desafios que as empresas trouxeram foi a questão de capacitar os públicos internos e externos. Então, o compliance tem diversas etapas, como foi abordado. Uma dessas etapas, não adianta a gente ter só o programa, né, de compliance estruturado, sendo que os colaboradores da empresa, eles não entendem como aquilo funciona. Como que aquelas diretrizes, aquelas normas impactam ele, o trabalho dele, e qual que é o impacto que ele traz dentro da empresa também. Então, é muito importante que toda vez que um funcionário entre dentro da empresa, que ele tenha passe por essa fase de onboarding dentro do compliance, para que ele consiga agir e ter uma conduta ética, uma conduta de acordo com os valores da empresa, de acordo com o que a empresa está prezando.
Então, existe ali um desafio dessas empresas de capacitar o público, até porque, como a lei de anticorrupção é muito jovem no Brasil, então as capacitações, os cursos no Brasil ainda também são um pouco mais recentes. Então, ainda há essa questão de maturidade dentro das empresas. E aí a gente pode ver que o budget, né, da maior parte das empresas é de até R$ 500.000 para a área de compliance, para ser investido, né? Então, é um valor considerável, mas ainda é um valor pequeno quando a gente analisa a estrutura dessas empresas. Então, são multinacionais, são empresas governamentais. Será que essas empresas não poderiam, por exemplo, estar investindo um pouco mais relacionado a isso? Mas essa porcentagem também aumentou em mais de 20% nos últimos 6 anos. Então, né, olhando ali para 2015 e 2021, teve um salto de 20% do aumento do budget relacionado ao compliance. E aí, algo também positivo é que em 82% das empresas, a aplicação de ações disciplinares para garantir o compliance por parte dos colaboradores. Então, assim, após eles entenderem, né, o que é o compliance, qual que é o limite das ações deles, caso eles ajam fora daquele modelo, daquela conduta ética, daquela conduta ideal, eles vão ter algum tipo de desdobramento, essa conduta, e vai ser algum tipo de ação disciplinar. Então, isso é muito importante também dentro das empresas, principalmente a área, tanto a área de compliance, mas a área de recursos humanos também acabar olhando para isso, para garantir que todos os processos realmente sejam éticos, da maneira e responsáveis, né, da maneira completa. Trazendo um pouco mais de dados, relacionado a essa questão de treinamento, 82% responderam que receberam um treinamento de anticorrupção nos últimos 12 meses. Então, lembrando que aquela lei de 2013, ela foi relacionada é uma lei de anticorrupção, né? Então, isso é muito positivo, porque a gente pode ver que, na maior parte das empresas, isso está sendo abordado, que a nossa Constituição Federal está sendo, enfim, tratada, está sendo discutida, para que as pessoas realmente entendam o que é a anticorrupção, né? O Brasil é um país que tem o maior índice de corrupção do mundo, então a gente vê que tratar disso dentro das empresas é uma maneira de conscientização da população, então isso é realmente muito importante. E aí o destaque para os treinamentos são de ética e conduta para profissionais, então as empresas têm a questão do código de compliance, então um programa de conduta, né? Então, um código de conduta ali para as pessoas agirem da melhor forma e da maneira mais ética, tanto dentro da empresa quanto com os clientes e fornecedores. Então, isso é muito abordado, mas dentro disso, apenas 31% dos respondentes disseram que receberam treinamentos de lavagem de dinheiro e antiterrorismo, também nos últimos 12 meses. E aí a gente pode ver que é um problema, porque a lei de colarinho branco já é bem antiga dentro do Brasil, né, que aborda essa questão de lavagem de dinheiro. A gente tem no Brasil também diversos escândalos e casos de lavagem de dinheiro, então a gente pega lá o mensalão, né, na época que a lei de anticorrupção foi feita, existe muito disso, então é um pouco preocupante também se a gente coloca para analisar esses dados que não está sendo tanto discutido, né, e aí por que isso não está acontecendo? Também algo que é preocupante. Hoje em dia, o mundo está cada vez mais tecnológico. A gente tem diversas discussões na mídia sobre LGPD, sobre dados, né, e sobre tecnologia. E aí, apenas 35% responderam que dentro das empresas há um debate relacionado, né, dá uma abordagem relacionada à tecnologia ou compliance. Então, né, como que funciona, qual que é o papel da tecnologia dentro do compliance, né? Então, como que ela deve funcionar? Como que está a questão de dados, a questão de privacidade, de LGPD, que é uma lei também que a gente vai falar um pouquinho depois, explicar como é que ela funciona, né? E aí também a gente pode ver, porque eu vou mostrar agora depois alguns gráficos no nível de maturidade das empresas relacionadas ao compliance, né? Porque a KPMG deu notas para isso, depois de uma análise árdua, né, do assunto. E aí, a maior parte das empresas estão no nível de maturidade 2 no que tange ao compliance e tecnologia. Então, está muito embrionário ainda. E como o mundo está cada vez mais tecnológico, tem que ter um olhar para isso. Porque dentro da internet, enfim, da tecnologia, nossos dados estão ali transitando, a gente não tem tanta segurança. Então, é muito importante que haja realmente esse olhar. Opa! Então, eu trouxe aqui esse gráfico que a KPMG forneceu dentro do relatório deles, sobre o nível de maturidade do compliance no Brasil por cada tipo de indústria. Então, na indústria do varejo, a gente pode ver que
existem, enfim, tipo, várias notas, né, relacionadas ao compliance de cada área. Então, por exemplo, dentro de governança e cultura, tem uma nota de 2,81, né, e a maior nota relacionada a isso dentro das empresas é de 3,11. Então, é uma média, né, das empresas, da nota das empresas relacionadas a isso. E aí, por exemplo, dentro do governo e infraestrutura, a média, por exemplo, da área de compliance, né, da maturidade da área de compliance na área de análise de dados e tecnologia é de 2,88. Então, ainda é pouco, é uma nota baixa, não é uma nota de alta maturidade, né? Quando a gente olha para a tecnologia, para a indústria da tecnologia em si, a gente pode ver também, por exemplo, que dentro da avaliação de risco de compliance tem uma nota de 2,86, que também é muito baixa, comparado, por exemplo, com a área de governo e infraestrutura, que é 3,24, que é um pouco maior. Então, a gente consegue ver também que aqui dentro do governo também há uma maturidade maior relacionada ao compliance. Aí, em relação, por exemplo, aos serviços financeiros, né? Então, tipo, a indústria de finanças, os bancos e tudo mais, há notas muito altas, né? Então, aqui de governança e cultura, que é muito importante dentro das empresas, 3,17, mas quando a gente olha para dados e tecnologia, a nota de maturidade é 2, é super baixa, né? Assim como dentro do varejo. E aí, isso casa exatamente com o que eu havia falado sobre como que dentro da área de tecnologia o nível de maturidade de compliance é muito pequeno, né? E aí a gente olhando principalmente para, por exemplo, né, a área de finanças, então banco, esses bancos eles estão cada vez mais tecnológicos, as startups, as fintechs, né? E aí como que isso se traduz, né? Como que isso está impactando o país? Então, é um ponto a se pensar e a questionar, né? A gente, como cidadão brasileiro, a gente questionar esse âmbito. E aí, quando a gente também traz o compliance dentro da organização, é muito importante olhar, né, como que o compliance é trabalhado dentro das empresas, organizacionalmente, né, o organograma da empresa. Então, em 2020, comparando 2021 com 2015, a área de compliance aumentou ali 24%, o que é muito legal. Então, realmente tem uma área da empresa que apenas olha para isso. A área de auditoria interna olha 15%, né, dentro de 2021, vamos dar um enfoque para isso. Então, a auditoria interna está olhando ali a área que está olhando para isso, né, depois da área de compliance, depois a gente tem o jurídico, controles internos, e depois não tem, apenas 4% não vai ter uma função de compliance dentro da empresa. Então, assim, a gente consegue ver que tem uma preocupação, né, das empresas de terem uma área de compliance, de ter uma área só olhando para isso, mas ainda é um pouco mais da metade, né? Esse índice poderia ser um pouco maior. E aí, se realmente está sendo trabalhado compliance dentro da auditoria interna, dentro do jurídico, dentro de controles internos, como que isso está sendo trabalhado, né? O quão claro para as pessoas que trabalham nessa área, a função delas em relação ao compliance é explicitada, né? E até que ponto que tem de impacto. Então, é um dado muito importante também para a gente entender como é que funciona, né, o compliance nas empresas brasileiras, né? Qual área que ele é abordado dentro da empresa. E aí, mais um gráfico. Então, quando a gente fala de compliance, a gente está falando de avaliação de risco, né? Então, mapear todos os riscos da organização relacionados ao tema de compliance. E aí, a gente trouxe aqui, né, o nível de maturidade dos temas, né, dentro das empresas. Então, por exemplo, dentro das empresas tipo, do governo de infraestrutura, tem um maior nível de maturidade relacionado à matriz de riscos de compliance. Então, eles têm isso mais desenvolvido, né? Então, a média é de 3,4, mas a área de governança tem 3,6, assim como a área de tecnologia. Aí, quando a gente está falando do envolvimento de compliance e decisões estratégicas, que, por exemplo, é executada essa matriz de riscos, né? Então, há essa avaliação de riscos, mas até que ponto que esses riscos são considerados na hora da tomada de decisão estratégica dentro da empresa, para que a empresa consiga agir da maneira mais segura e mais ética, né? Então, esse nível já é muito mais baixo, já se aproxima muito mais do 3, com uma média de 2,6, né? E aí o governo ainda está na frente, comparando com outras indústrias, né? Empatando ali com o varejo. Então, realmente é algo preocupante, tá? Esses dados, enfim, essa análise está sendo realizada, mas não necessariamente está sendo levada à frente. E aí, entendimento de risco de compliance pelas áreas. Então, ali tem um nível de maturidade também bem baixa, que é o nível de maturidade, que é uma média, né, de 2,8, que tem um destaque ali na indústria financeira, né, então, nos bancos, então isso é mais tratado, mais conversado, mais estudado, mais ensinado
né, das organizações, né, financeiras e bancárias. Então, a gente vai ver uma discrepância bem grande, por exemplo, do financeiro, da área financeira com a área de varejo, né? Então, um ponto ali de disparidade. Então, isso também é um pouco preocupante, mas, em geral, esses tópicos, né, eles estão mais assim, na média, né? Então, do 1 ao 5, eles estão na média. Então, o que é positivo, mas ainda é muito a se trabalhar dentro do nosso país. E aí, é, outro ponto também, outro pilar do compliance é que quando acontece algum tipo de conduta inadequada, conduta antiética, devem existir canais de denúncia para isso, né? E esses canais de denúncia podem ser apresentados de uma maneira variada dentro das empresas. Mas a gente pode ver também que é muito legal que, né, uma média ali, em 2021, a gente teve 33%, apenas 33% dessas empresas tiveram mais do que 100 denúncias, né? Então, 27% ali tiveram menos de 20, 22% de 20 a 50, e 11% de 51 a 100. Então, assim, é realmente algo muito positivo, né? Porque não estão tendo tantos casos, ou pelo menos esses casos, assim, é preocupante quando a gente vai olhar assim, não estão tendo tantos casos, mas também até que ponto que as pessoas querem denunciar esses casos errados que estão acontecendo. Então, é sempre colocar os dois lados da balança, né? Como que essa realidade se traduz dentro do nosso país. E aí, para finalizar, olhando ali a perspectiva de organograma dentro das organizações brasileiras, né, dentro das empresas brasileiras, a gente pode ver que a maior parte das empresas, a área de compliance vai se reportar ao CEO da empresa, né? Então, é o CEO que vai ficar encarregado de saber sobre todos esses dados, essas análises que estão acontecendo e ter essa tomada de decisão, o que é muito positivo, porque a maior parte das organizações também são top-down, então as decisões vêm de cima, então se as decisões estão vindo de cima e há uma conscientização sobre compliance, isso também é muito positivo para a empresa em geral, mas também a frequência desse reporte para o CEO é muito baixa, é apenas anual. E aí fica a indagação de se não é necessário fazer isso mais vezes ao ano, né? Para que a gente realmente tenha um melhor panorama e entender melhor a que pé, né, a empresa está relacionado ao compliance, né? Relacionado às crises que tiveram, os riscos que estão acontecendo dentro da empresa, enfim, o cenário realmente que ela está operando. Bom, depois de alguns recortes históricos, a gente vai falar um pouco sobre a atual conjuntura brasileira dentro do compliance. O que que acontece, quais leis ficaram, como está hoje em dia o assunto compliance no Brasil. Bom, o cenário atual, ele veio principalmente graças às regulações bancárias do compliance, e ele continua assim até hoje. Ele ocorre principalmente por esse motivo, que começou lá atrás, dentro do Acordo de Basileia, que buscava maior segurança para todos os mercados financeiros internacionais e nacionais. E por meio do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, algumas medidas foram tomadas, e essas medidas, elas fizeram com que as empresas fossem obrigadas a começar a implementar algumas medidas de compliance para conseguir atuar com os bancos. No entanto, uma crítica que há de ser feita é que essa atividade foi mais crescente, principalmente no ramo bancário, porque tinham regulações dentro dos bancos, principalmente. Bom, além disso, vale ressaltar que esses avanços foram principalmente porque as empresas elas queriam atuar com empresas estrangeiras e com aportes estrangeiros de capital, e para isso elas tinham que se enquadrar nos parâmetros de compliance dessas empresas, porque afinal, no resto do mundo, o compliance já é muito mais avançado. Bom, além disso, a gente conseguiu ver um aumento progressivo de algumas legislações desde 2013, que o compliance vem aos poucos avançando. E além disso, a gente pode citar essas três partes principais aqui, com a falsa percepção do alto custo do compliance, o foco atual ser na postura corretiva e a falta de trabalho preventivo. Bom, essas três coisas elas se juntam, primeiro porque as altas administrações dentro do país, elas veem o compliance com um custo muito alto. É, E como elas vêm com um custo muito alto, elas tentam não fazer um trabalho preventivo. Elas não tentam evitar de alguma coisa acontecer. Elas, na verdade, esperam acontecer alguma coisa para tentar corrigir. O que, na verdade, é um falso pensamento, porque o ideal mesmo é sempre buscar a prevenção e ter cada vez menos ações corretivas dentro do compliance. E, em geral, as empresas não têm essa visão aqui dentro do Brasil ainda. Bom, agora eu vou falar de algumas leis vigentes.
as principais e mais importantes, e algumas leis que vieram até mesmo antes do marco do compliance, em 2013, que já foi citado aqui, inclusive, mas que são importantes até hoje, e também sofreram alterações e mudanças. A Lei 12.683 de 2012 é a lei da lavagem de dinheiro, que ela era de 98, mas ela foi mudada. E o que trouxeram essas mudanças na lei da lavagem de dinheiro? A primeira foi a ampliação do enquadramento da lavagem de dinheiro, porque antes tinha uma lista bem específica, hoje em dia ela é muito mais ampla, muitos mais crimes se enquadram na lavagem de dinheiro. E a segunda foi aperfeiçoar as unidades de inteligência financeira, principalmente na parte das instituições financeiras. Eles têm um foco muito maior, eles conseguem ver melhor e de maneira mais ampla o que pode ser uma lavagem de dinheiro. E isso principalmente nas instituições financeiras. Bom, dentro do plano macro, a gente ganhou muito com a parte da prevenção e também na reação penal, devido à parte de escândalos, como os que aconteceram em 2013, que foram um grande propulsor, né, do compliance dentro do Brasil. E no plano micro, a gente tem uma função no âmbito corporativo que ampliou a responsabilidade criminal. Agora as pessoas são imputadas nas leis por exemplo, uma simples omissão no due diligence da empresa, dando alguma informação incorreta, alguma informação vazia, etc. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a resolução 3.380 de 2006, que ela tem a ver com o Acordo da Basileia, que eu havia comentado também, e ela busca enquadrar o Brasil nos parâmetros internacionais. Ela quer implementar uma estrutura de gerenciamento do risco operacional que ela não é igual para todos. Ela depende muito da natureza, da complexidade dos produtos, serviços ou atividades prestadas. Então depende muito para cada produto, para cada problema bancário que ela vai ser usada. Beleza. No entanto, como eu já disse, uma crítica disso daí é que em 2006 ela só era pensada para a parte bancária mesmo, que era para o Brasil conseguir ter alguma relevância no sistema financeiro internacional. Ela não buscava, em geral, abraçar todas as empresas, mas ela foi um dos pontapés, porque mexer no sistema bancário, num sistema capitalista, já vai trazer alguma coisa. Bom, além disso, a gente também teve internacionalmente a convenção da OCDE, e a OCDE é uma pioneira na cooperação internacional entre os países. E daí, a OCDE discutiu muito sobre o combate e a prevenção aos crimes que poderiam vir a acontecer de um país com outro. E isso buscava muito a cooperação internacional. Bom, a ideia dela era fazer com que os países participantes pudessem, de uma maneira mais coordenada, adotar alguns mecanismos para prevenir e reprimir a corrupção de funcionários públicos estrangeiros ou mesmo funcionários privados dentro das esferas públicas de outros países. Bom, dentro desse debate da OCDE, surgiram duas leis que foram inspiradas nisso, que o Brasil aderiu. A primeira foi a Lei 10.467 de 2002, que também veio antes do marco. Essa lei é a lei dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. Esses crimes são crimes principalmente de corrupção ativa em alguma transação comercial internacional ou do tráfico de influência em alguma transação comercial internacional, que tem muito a ver com o assunto do compliance, mas também é alguma regulação que não tem a ver diretamente com compliance. Ainda não estava pensando exatamente isso no ramo do compliance. Além disso, é uma lei que já veio dentro do ano do marco do compliance, que foi a Lei 12.813, que ela busca eliminar o conflito de interesses. E o que seria o conflito de interesses? É uma situação gerada pelo confronto dos interesses públicos e privados, que podem comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função da máquina pública. E sempre é importante lembrar que ela se configura independente de ter acontecido ou não alguma lesão ou ganho para a máquina pública, não importa. Se tiver um quadro de conflito de interesse, ele vai ser enquadrado e vai ser penalizado. Beleza, agora a gente vai começar a falar desde o marco da lei do compliance, né?
até algumas das leis importantes que foram sendo criadas depois. Bom, como já foi dito, a Lei 12.846 foi um marco, né, dentro do compliance, principalmente no setor empresarial, porque, como eu já disse, algumas regulações dentro de bancos já estavam ocorrendo e algumas regulações dentro do Brasil para ajudar outros países, como aquelas leis da OCDE, eh, já estavam ocorrendo dentro do país. Bom, essa lei ganhou muita força, eh, em razão de atribuir responsabilidade às pessoas jurídicas, com sanções muito severas. Mas vale lembrar que a lei também ela dá atenuação de pena para quando são vistos alguns mecanismos e procedimentos internos que tenham a ver com a integridade e com compliance. Então, se a empresa tem algum sistema contra problemas de corrupção, por exemplo, a pessoa vai ter alguma atenuação da pena. Bom, e como que são vistos esses mecanismos de compliance dentro das empresas? Eles são impostos pelo decreto 8.420 de 2015, que eles colocam parâmetros e critérios para validar o compliance dentro das empresas, para ver se ele existe mesmo, se ele está sendo feito, se ele faz sentido, e é dentro disso que as empresas têm que se enquadrar. Bom, aí depois disso a gente teve em 2019 a Lei 13.853, que é uma lei importantíssima, que é a Lei Geral da Proteção de Dados, que ela é uma lei que busca é, proteger os dados com pessoas naturais e jurídicas que realizam atividades com os dados das pessoas. Ou seja, quem trata com dados, ele tem que ter muito compliance, afinal, porque está mexendo com dados das pessoas. Então, essa lei funciona para as empresas verificarem os procedimentos internos delas e práticas, elas conseguem proteger os dados de outras pessoas para evitar eventuais sanções. E vale lembrar que essa lei, apesar de ser de 2019, as sanções dessa lei só foram impostas em 2021. Resumindo, demorou um pouco para realmente ser punido alguma parte da LGPD. Além disso, existem inúmeras leis estaduais que foram sendo criadas para incentivar o compliance e o controle dentro das empresas dentro dos estados. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos bem básicos. Eu trouxe a Lei 6.112 de 2018. Essa lei é do Distrito Federal. Eu trouxe a Lei 7.753, que é do Rio de Janeiro. E eu trouxe a Lei 18.672 de 2014, que é do estado de Goiás, que são algumas leis próprias dos estados para incentivar as empresas a terem essa questão do compliance cada vez mais ativa. E além dessas, tem muitas outras de muitos outros estados que buscam incentivar o compliance, que é um assunto tão importante hoje em dia, né? Bom, falando um pouquinho sobre compliance e ESG, e também sobre a ligação entre esses dois conceitos, podemos dizer que muitos líderes em empresas tiveram que se reposicionar devido à crescente importância do ESG desde o seu surgimento. Para isso, os profissionais de compliance tiveram que procurar entender o que era a sigla e como sua área de atuação se encaixava dentro dela. Bom, isso também é muito importante para as empresas. Ter programas efetivos de compliance e ESG são essenciais, tanto para a imagem quanto para o bom funcionamento de uma empresa. Uma organização precisa se preocupar tanto com a diversidade como com a sustentabilidade, por exemplo. Não são apenas ações de marketing, mas uma cultura que deve ser criada internamente. Bom, relembrando um pouco dos conceitos, ESG, Environmental, Social and Governance. Environmental refere-se a cuidado com os recursos naturais que são escassos e também com os impactos no planeta. Social refere-se aos cuidados especiais com as pessoas, a comunidade e o relacionamento em geral.
envolvendo temas de direitos humanos, direitos trabalhistas, diversidade, inclusão, entre outros. E governance refere-se à governança corporativa, riscos, compliance, auditoria e outros. Dentro do conceito de ESG, podemos perceber que o compliance já aparece. Então, falando um pouquinho sobre ele vem do verbo to comply e quer dizer estar em conformidade com normas, leis, regulamentos, políticas e diretrizes. Essa também é a área que lida com as relações éticas em negócios e instituições. Mas essa é uma atividade que não deve ficar somente em uma caixinha, se assim podemos dizer. Ela pode e deve ir além do cumprimento de regras com a coragem corporativa, que é o conceito do livro Choosing Courage. As empresas que mais vão se destacar no futuro são aquelas que possuem a capacidade de influenciar discussões, antecipar tendências, ou até mesmo criar tendências, sendo protagonista dos movimentos empresariais. Mas afinal, o que compliance tem a ver com ESG? E aqui nós trouxemos um trecho da pesquisa Maturidade da Compliance no Brasil, Beyond Compliance, quinta edição. Bom, no que se refere ao compliance, é inegável que o momento do ESG não o substitui nem o torna anacrônico. Ao contrário, reafirma sua importância e consolida sua necessidade para que as empresas mitiguem riscos e criem valor, de modo que os profissionais de compliance devem estar atentos no seu relevante papel de auxiliar os empregadores e terceiros, também no que se refere ao ESG. O que podemos tirar disso é que ESG e compliance se complementam. Não tem como uma boa empresa possuir uma boa prática de ESG sem ter um bom compliance. Bom, e falando um pouquinho mais sobre essa complementaridade entre compliance e ESG, trouxemos também um exemplo tirado da pesquisa anterior sobre o combate à corrupção e como o ESG e o compliance estão ligados a isso. Bom, falando um pouco sobre compliance. Apesar dele ter como foco a prevenção, a detecção e a resposta a riscos de diversas naturezas, como a discriminação, a lavagem de dinheiro e também fraudes, é inegável que a sua principal identificação tem sido o combate à corrupção. E não é por acaso que esse também é um elemento central para a aferição do ESG. E o Guia de Métricas do ESG, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, coloca como um dos seus pilares o comportamento ético, expressamente indicado que a medição de ESG deve conter uma avaliação sobre anticorrupção. Então, é uma iniciativa do compliance dentro do ESG. E, além disso, o compliance ele não precisa necessariamente lidar apenas com o G de governança. Ele também possui similaridades com a sustentabilidade. As empresas estão sempre se reinventando para incorporar os novos conceitos nas suas diferentes áreas. Foi assim com o ESG, perdão, foi assim com a sustentabilidade e tem sido assim com o compliance também. E não deixa de ter sido assim com o ESG. Mas, desse modo, podemos pensar transversalmente para esses dois temas. Dentro das empresas, podemos listar os principais assuntos do compliance, que também são essenciais em um programa de sustentabilidade, como o código de ética, um canal de denúncias independente e também uma criação de uma cultura de integridade. E, para ir além, como já comentamos ser necessário, o compliance pode ter atividades mais amplas e estratégicas. Um exemplo disso é que, no dia a dia, o compliance pode ajudar a gestão de riscos de terceiros,
cobrindo crimes ambientais. Assim, essa área pode ajudar a empresa a estruturar um programa de sustentabilidade, caso ainda não tenham. Então, falamos sobre compliance, falamos sobre sustentabilidade, falamos sobre ESG. E algo muito importante que está sendo discutido, tanto no mundo como foi discutido nessas aulas, é os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Compliance ESG tem alguma ligação entre eles? Bom, pensando nesses 17 objetivos, podemos observar que o que mais se encaixa no conceito de compliance e o que mais tem a presença das características do compliance é o objetivo 16, que é promover sociedades pacíficas e inclusas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Pensando também no detalhamento desse objetivo, em alguns pontos conseguimos encontrar bastante o que o compliance representa. No 16.5, reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas. 16.6, desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. 16.7, garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis. Então, sociedades e instituições que funcionam em plenitude, cumprindo o seu papel e permitindo de fato um desenvolvimento sustentável. É isso que, no final, nós estamos procurando, que tanto o compliance como os ODS em geral, em específico o objetivo 16, e também o ESG, procura. E isso é tanto para a sociedade atual, como para o nosso futuro. Então, a partir disso, a gente pode concluir que esses três fenômenos, eles não estão isolados. Todos possuem como objetivo final a ética e também o compromisso com o nosso futuro. Bom, após toda essa discussão, a gente vê como o compliance é uma ferramenta muito importante dentro das empresas para prevenir principalmente crimes contra a própria ética, contra a própria sustentabilidade. Além disso, expor parâmetros para todas as empresas seguirem e para dar mais confiabilidade a todas essas empresas. O compliance também ele pode ser muito linkado aos temas de desenvolvimento do mundo inteiro. Apesar disso, o Brasil, a gente pode ver que demorou muito para implementar o compliance dentro do país, com a lei do marco sendo feita apenas em 2013, e vem evoluindo em passos de tartaruga dentro do cenário mundial para o compliance. E a gente vê que no Brasil esse cenário tem muito a ver só com o sistema bancário, não atingiu ainda todas as empresas que preferem sempre fazer um trabalho corretivo a um trabalho de prevenção do compliance dentro dessas empresas. Bom, e a gente deixa aqui uma pergunta para vocês refletirem. Para você, qual a importância e perspectiva do compliance com a ética para o mundo empresarial e a sustentabilidade? É isso, pessoal. Muito obrigado.